Graça e paz, shalom a todos, uma boa noite. Estamos mais uma vez em live aqui para poder estar falando sobre princípios para liderança, princípios para uma vida de liderança. Estamos a semana aí batendo aí os 5 ministérios, os ofícios ministeriais que em Efésios 4 vem nos ensinando e como devemos assim viver juntamente com a igreja para o ensino, para que, na verdade, tenhamos cuidado da igreja de Cristo, em live, ensinando para vocês a respeito de liderança, né? E isso é muito importante, como eu sempre tenho dito, liderança não somente dentro da igreja, nós somos pastores. Hoje estou com um convidado super especial, um amigo, o pastor Bruno, ele já está até online, já estou vendo ele aqui. Ricardo, a paz, discípulo, Deus te abençoe. E hoje nós vamos falar sobre o ofício pastoral, né? Um ofício muito conhecido e muitas vezes pouco entendido. A gente vai bater um papo a respeito disso. Peço já perdão a todos, nós sempre entramos às 22 horas, mas hoje estava no evento dos jovens da igreja, eles fizeram um cinema e queria que nós participássemos, e por isso nós estávamos lá no cinema com eles, né? Na verdade, foi um cine gospel muito legal que eles proporcionaram, a liderança proporcionou e foi uma bênção, mas deu tempo da gente chegar aqui e já iniciar com essa live, amém? Eu já vou chamar o Bruno, que vai estar conosco, para já começarmos o nosso bate-papo e não perdermos muito tempo aí com esse ofício tão interessante e pouco compreendido que é o ofício pastoral. Já vou chamando ele aqui. Eu peço a você que já está na nossa live, que você convide aí os seus amigos. Esse aviãozinho aí. Manda ele para todo mundo aí, manda para todos os seus amigos, nós aprendermos mais um pouco. Pastor Bruno, Graças Deus lhe abençoe, meu irmão. Graças e paz, tudo Graças bem? paz, graças paz. Está aqui para... Em toda a correria da nossa vida, a gente consegue ainda gastar energia para correr e alcançar o horário aqui para poder conseguir entrar na live, não é verdade? Verdade, verdade. Hoje eu também vim correndo do trabalho, falei, meu Deus, tem que dar tempo. Mas graças a Deus cheguei. Mas deu tempo. Eu tava explicando aqui pro pessoal que logo no início da live fica gravado, então a gente já deixa reservado, né? Nós estávamos também no Cine Pipoca dos jovens da nossa igreja. Ah, que benção. E tava lá finalizando o filme, meu Deus, só tem que correr, tem um horário, preciso chegar lá. Foi quando eu falei com o meu amigo e ainda estava também chegando ainda do trabalho, correria, vai dar tempo, vai dar tudo certo e graças a Deus nós estamos aqui. Amém? Como é que tá a família? Como é que tá a igreja? Amém. Graças a Deus está tudo bem, né? A família está bem, a gente está vindo de uma mudança aí de casa. Graças a Deus. Gente, até um testemunho, né? Vou compartilhar com vocês aí. Nós adquirimos nossa casa própria recentemente. Glória a Deus. E moramos de aluguel desde quando nós casamos, né? Vamos fazer 7 anos de casado esse ano. Então, desde quando a gente casou, a gente morou de aluguel e, graças a Deus, esse ano de 2020, né, nós conseguimos adquirir no meio da pandemia. Assim, eu costumo te falar que o céu não está em crise, né? Deus nos abençoou no meio da pandemia. E tem 2 meses que a gente está de mudança, ainda estamos organizando aqui, mas graças a Deus estamos bem. E na igreja também, né? Graças a Deus, a gente está enfrentando um novo desafio aí no ministério, que é estar pastoreando uma igreja, né? Estar à frente de uma igreja, e é muito desafiador, mas também muito gratificante. Nós realizamos o nosso primeiro batismo, tem 1 mês, mais ou menos. Então, graças a Deus, Deus tem sido conosco lá na igreja Não Temerei. Quero até mandar um beijo Amém. para a galera da igreja que está entrando aí, ó. Bianca, Bruna, Adriele. Pessoal da igreja Não Temerei. Isso, está entrando aí também. O pessoal tá entrando aí ao vivo. Eu acho que meu povo não entrou ainda não. Meu povo tá um pouquinho atrasado aí. Não tem ninguém ainda, creio. Pelo amor de Deus, povo da creio. Vamos aparecer aí. Não Temerei já tá aí já online. Tá entrando, né? A esposa entrou agora. Beijo, amor.
A paz, pastor Andréia, minha amiga de tantos anos. Tudo bom? Ela tá aí, eu tô aqui na sala, ela tá no quarto, mas tá conectada aí Tá, também. eu tô ao contrário, eu tô no quarto, a Adrianinha acabou de entrar aqui para pegar algumas coisas. É porque nós chegamos na batida, né? É, os jovens, de nós que somos é, pastores, tem aqui, tem um discípulo aqui presente. Rapaz, eu estou aqui, o Ricardo falando, eu tô aqui, pô. Ah, representou aqui. Representando, pô, pelo amor de Deus, o pastor não tá me vendo aqui. Nós que somos pastores, é bem delicioso. André falou aí, paz, pastor Luciano, benção, amém, benção. Somos pastores e é muito gostoso, né, nós estarmos presentes nos eventos, estarmos presentes nas situações da igreja, né, Verdade. e a rede jovem da nossa igreja passou por um pequeno probleminha agora. Eu acho que entrou mais pessoas aqui. Ah, tá. É minha amiga, mestra Amanda, também acabou de entrar aí online. Graças a paz, Amanda. Fico até com um medinho, um friozinho na barriga. Ela é mestra, Eu dentro assisti dos um cinco pedacinho da ofícios. live, né? Assistiu? Então, Assisti. é igual ela tava brincando aqui na live, ela falou assim, as pessoas ficam preocupadas, porque como eu sou mestra, vai errar alguma coisa, agora que já sei disso, já tô aqui preocupado na live com ela, Agora eu fiquei com brincadeira. frio na barriga também. Mas a gente está sempre envolvido. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui no meu ring light. Eu tô com um probleminha esses últimos dias aí e acaba não ficando. Ela deu a parte de senha. Deixa eu só dar uma. Eu vou sair daqui da tela, Tá bom, pastor Bruno, mas eu tô voltando. Só para dar uma mexidinha aqui. tá bom. A galera tá entrando aí, ó. Pô, acho que Agora sim, acho que ele ligou. Eu tô com um probleminha esses dias e o pessoal tem reclamado que tem ficado escuro. tá apagando. Agora Ah, tá claro. foi. Tem ficado escura a minha imagem. Eu tava fazendo, Bruno, dentro da igreja. Ah, Graças a entendi. paz. Graças a paz, mestre Amanda. Já li aqui seu graças a paz. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui online. É, eu estava fazendo lá na igreja, na verdade. Só colocar aqui o fone. Eu estava fazendo lá na igreja. A live lá é muito mais fácil para gente estar organizando. A igreja já tem toda a preparação, né? A parte de iluminação, a parte para nós ficarmos, né? O fundo, já tem o fundo Sim, já tem escrito o um nome da fundo. igreja. Mas aí quando a Né? gente faz assim em casa, e esse horário também fica um pouco complicado, né? Para nós estarmos indo até a igreja, indo fazer. Abrir a igreja, na verdade, sair de lá 11h30, meia-noite, um pouquinho complicado. Mas a gente vai se adequando aqui. Não, Tava até pensando em dar uma preparaçãozinha no quarto, para o quarto ficar mais aconchegante aqui para eu poder conseguir entrar juntamente com os irmãos. depois a gente conversa sobre Mas isso. vamos lá. Tem umas dicas para te dar aí com relação à iluminação e tudo, a gente conversa. Tá, você é fotógrafo. Aproveitar aqui para poder falar aqui que fora o pastor Bruno ser pastor, é musicista, Então, cantor, tem um single gravado. isso. Foi um single ou Foi tem o, mais de um, pastor? foi o single. Eu lancei o Tem um single. single que já está lançado, né? Foi em novembro de 2020, tá aí em todas as plataformas. Não temerei, só ir lá buscar lá no O nome YouTube. é o mesmo nome da igreja, Não né? temerei. Não temerei. E casado também com a pastora André, que também é uma grande cantora também, uma amiga nossa de muitos anos. Já labutamos juntos, nessa palavra é meia velha, labutar. Congregamos juntos, e foi uma bênção quando estivemos lá juntos. E sempre uma bênção estar junto com vocês. Fora que o pastor Bruno é fotógrafo, falei isso também? Sim, falou. Já tinha falado do fotógrafo? Tá. Também é fotógrafo também. Foi ele que fez as fotos da pastora Adriana, que tinha umas divulgações. Hoje em dia a pastora Adriana não prega mais fora, Entendi. ela não sai mais para pregar. É muito, muito raro, muito raro. Ela está se dedicando exclusivamente à igreja. Mas as fotos de divulgação foi o pastor Bruno que fez na época pra gente Isso e foi. foi uma benção. Vamos lá, pastor. Com Amém. relação
ao pastoral, né? Nós estamos falando sobre os ofícios. Ontem, até aproveitar que eu estou ao vivo, ontem eu não pude entrar online, por alguns probleminhas que houveram. Um deles foi que ontem nós falaríamos sobre o ofício evangelístico, né? O braço evangelístico da igreja. E eu tive uma grande dificuldade para poder conseguir falar sobre o braço evangelístico por conta de não encontrar os poucos que eu conheço, muito poucos, Entendi. não ter tempo para poder entrar ao vivo comigo. Então eu decidi entrar sozinho ontem às 22 horas. Eu ia falar sobre o ofício evangelístico e uma conhecida que eu conheci iria também nos auxiliar. Porém, quarta-feira eu tenho culto na igreja. Então eu não consigo conciliar bem os horários, né? O horário de sair de lá do culto, o culto termina às 9h30, e ontem teve na verdade, um mover profético na igreja. A nossa quarta-feira é uma quarta-feira totalmente diferente, a gente chama de quarta profética, e teve um mover profético muito profundo na igreja. O culto terminou quase 9h40, e aí não teria tempo hábil. Eu fiz um videozinho aqui no Story para poder avisar o pessoal que de fato eu não entraria. Como não tinha um convidado exclusivo, eu permiti passar, mas a gente vai estar falando aí sobre o ofício evangelístico. Aí, se não der hoje, amanhã, junto com o apóstolo Valmer, a gente vai estar dando uma passadinha no ofício evangelístico. Não vai faltar oportunidade para nós falarmos sobre também esse braço, esse ofício, esse ministério que Deus ele também nos proporciona para juntos nós levarmos a igreja em conhecimento, levarmos a igreja através do crescimento que Deus espera de nós. Mas vamos lá, pastor, fala aí como é que foi a sua identificação como pastor. Então, primeiro eu quero te agradecer por esse espaço. Para mim é uma honra muito grande ter recebido esse convite para falar desse ministério que eu amo demais exercer, né? Esse ofício. Tá acabando. Fecha o carregador lá rapidinho. Tá aqui? Vou botar o O ao carregador. vivo, o ao vivo. É o ao vivo. Ao vivo acontece dessas coisas. Sim, sim. É só botar o carregador aqui que ele deu uma piscada aqui por causa da bateria. Para não cair quando eu estiver falando. Rapidinho. Eu vou botar aqui já. Sem problemas, sem problemas. É só ajeitar aqui. Tem uma coisa para pôr aqui embaixo. Aqui o carregador fica embaixo do telefone. Peraí. Na hora de colocar no suporte sempre... Acho que foi. Então, vamos voltar. Então, sou grato a Deus por estar participando aqui. Eu que sou um pastor novo, né? Tenho somente 1 ano de ministério. Fizemos 1 ano agora em abril. Só que eu assim, de uma forma sem ser consagrado, a gente já atua como pastor, cuidar de vidas, assim. É o que eu faço desde o início do meu ministério, desde quando eu aceitei Jesus e comecei a trabalhar na obra de Deus. Eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 34 anos. Então, assim, eu sempre cuidei de pessoas, sabe? Desde o início mesmo com a música, então eu cuidava de músicos, ensinava, fazia discípulos na música, né? Ensinava. Sim. A primeira vez que aconteceu isso, eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo e ela me apresentou o filho dela. Ela me chamava de filho, né? Porque ela era mais velha do que eu. E ela me disse, vamos lá na minha casa que eu vou te levar na minha igreja. Você toca, né? Eu falei, tá bom. Aí levei o filho dela, ficou encantado com o violão, ensinei. Hoje é um ministro de louvor também. E desde então cuidando de vidas. Mas eu sempre entendi que um dia eu seria um pastor. Desde quando eu sabe, aceitei Jesus e comecei
a trabalhar na obra de Deus, eu sempre entendi que um dia eu seria pastor. Eu sempre me preparei para isso, sabe? Eu sempre busquei. Entendi. Só que eu não, assim, o tempo foi passando, eu não fui reconhecido, mas quando Deus chama, né? Ele prepara o tempo. Então, quando chegou o tempo, eu fui consagrado. E nunca me imaginaria também hoje estar à frente de uma igreja, né? Foi algo desafiador. Foi sabe, uma visão que Deus me deu e a gente começou um trabalho no quintal da minha mãe, né? Hoje a igreja não temeria ficar nosso templo lá no quintal. A gente monta tudo lá e faz, assim tem sido até que Deus nos leve para o local que Ele quer. Que seja Amém, estabelecida amém. mesmo a igreja, sabe? E Então realizamos essa, o nosso essa, primeiro batismo, tem 2 meses. essa eu vi fotos acompanhei na verdade fotos do batismo, né? Eu vi, fiquei feliz, estava até falando com a Adriana. Ficamos felizes em ver, assim, nosso primeiro batismo foi, primeiro batismo na igreja, né, como creio, foi, assim, emocionante também, assim, vermos, aí, minha digníssima entrou aí, Graças graças faz, a paz, meu amigo pastora. pastor Bruno. Abraço. Foi muito emocionante também nosso primeiro batismo. Eu aluguei não, na verdade eu comprei uma piscina. Falei assim, não quero batizar no Rio, não quero batizar em lugar longe, não quero batizar dentro do templo, eu quero sentir aquela emoção do templo, das pessoas ali adorando ao Senhor. Então eu vou fazer dentro da igreja. Aí eu lembro que o templo era muito pequeno. E, tipo assim, eu nem pude encher a piscina toda, porque o altar era muito pequeno, dava para encher tudo. E eu comprei uma grandona. Entendi. Me empolguei, comprei uma grandona e fiz o batismo ali mesmo. E foi uma glória, foi uma unção muito grande. De fato, você está dentro da, do ambiente de culto, de adoração. É muito gostoso, tem uma diferença Sim. muito grande. Nós fizemos o primeiro batismo, foi muito, mas muito emocionante mesmo. É, e é gostoso, assim, você ver que você pegou uma pessoa, você foi ensinando para ela, né? É. E chegando até o nível de levá-la a reconhecer o plano de salvação e aceitar ao Senhor Jesus é muito bom, é muito É. gratificante, é muito gratificante. No nosso caso foi engraçado que ela que pediu, assim, uma jovem de 13, ela tem 13 anos, a Jenny, e ela começou a caminhar com a gente começou a cuidar dela antes de ter igreja, na verdade, né? Antes de Deus dar o start para a gente começar a não temer, ela já caminhava com a gente. Ela é família, né? Ela é enteada do meu cunhado, irmão da pastora Andréia. E começou a caminhar com a gente indo. A gente estava na época visitando uma igreja, ela ia com a gente, ia nas reuniões de família, sabe? Sempre ela perguntava as coisas, a gente falando. E quando a gente começou a igreja, ela, não, eu quero ir com vocês. E a gente dando carona para ela, levando ela em casa, ela parou assim, gente, eu quero me batizar. A gente se olhou assim, falei, mas como assim? Ela, eu quero me batizar, eu entendi. Mas depois a gente fez aquela aula, né? Explicou para ela tudo direitinho antes dela ser batizada e aconteceu, né? E algo desafiador também assim, que eu acho muito interessante que assim, a gente pastoreia a maioria família, né? Porque assim, tem a minha mãe, tem minhas irmãs, tem o Vitor, tem minha sogra, sabe? A maioria, assim, a igreja é feita quase por toda a minha família, né? Quando a gente começou no quintal, a família toda, a gente não chamou ninguém, ó, você tem que ficar com a gente, porque é família, não. A minha irmã sabe, veio de São Paulo, minha irmã morava em São Paulo, veio para o Rio e falou, ó, Deus falou comigo, eu vou ficar com vocês. Tanto é que ela é esposa de militar. Ele servindo lá, e essa semana saiu a transferência dele para o Rio, sabe? Foi um milagre assim, que Deus Meu fez. Deus. Ele foi transferido para o Rio, eu falei, meu Deus. E ela falou, não, eu entendi que ela está até aqui assistindo. Ela, não entendi, eu quero trabalhar com crianças, assim. E ela está trabalhando com crianças, assim, ela, não, eu quero me voluntariar. Glória a Não. Deus. Uma coisa que ela me falou que me chamou muita atenção, ela falou, eu não estou fazendo isso porque você é meu irmão, mas porque Deus falou comigo. Eu falei, glória a Glória a Deus. Deus. Coisas assim que acontecem maravilhosas, né? Uma característica
do ofício pastoral é, de fato, cuidar de vidas. Não que Isso. os 5 ministérios, não que dentro dos 5 ministérios não haja um cuidado da vida, mas o pastor, ele em si, ele tem um mimo, na verdade, por vidas, né? Sim, sim. Muitas vezes nós conhecemos lideranças, eu conheço liderança, eu conheço amigos muito próximos de outros que a vida foi presenteando por conta até da Adriana, quando ela ministrava muito fora, Sim. de pessoas que você vê que não têm a característica pastoral. Isso. Porque nós estávamos até conversando, nós conversamos isso na segunda com o pastor e profeta Renato, conversamos na terça com a mestra Amanda e hoje novamente porque a gente vai acabar falando sobre os assuntos importantes. Efésios 4 é Acaba uma base muito tocando. grande para a gente. E a gente vai acabar tocando, mesmo falando de um ministério específico, de um ofício específico, a gente acaba falando de outros ofícios. E você verifica que tem pastores que eles não têm o perfil do ofício pastoral, que é o cuidado mesmo. Minha mãe costumava dizer que o pastor ele tira os carrapichos da ovelha, né? O termo que ela utilizava. Desembola o pelo da ovelha. Minha Sim, mãe sim. falava muito sobre essas coisas. Minha mãe foi bastante de zona rural, então ela trazia algumas informações mais rurais assim para a gente quando a gente falava sobre a palavra de Deus. Fala. Eu tive um pastor que ele falava, a gente tem que ter, o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. Verdade. Na verdade, quando fui preparado para ser pastor, eu ouvia muito isso. Hoje, eu vejo que a unção que está sobre a minha vida e também sobre a vida da Adriana não é mais o ofício pastoral, né? Nós estamos vendo Deus nos encaminhando para um ofício mais específico. Mas quando nós fomos preparados para o pastorado, nós aprendemos muito isso. O cuidado com a vida, o ter cheiro de ovelha, a gente ouviu muito esse termo. Mas assim, o que eu quero deixar claro é que muitas pessoas, muitos líderes, eles separam a vida de um líder diretamente para o pastorado com uma intenção assim, não, o pastor ele é o maioral, o pastor ele é aquele exclusivo que é líder. E nós estávamos falando sobre isso na terça-feira, se eu não me engano, mais fortemente, que como nem todos foram chamados, né, a própria palavra do Senhor fala que alguns foram chamados como apóstolo, outros como profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. E aí se confunde isso, Isso. né? Confunde isso. Eu levo o meu pastorado, como eu tenho trazido até hoje, com essa preocupação do cuidado, com essa preocupação de cuidar da vida, com essa preocupação de pegar lá no discipulado, de ensinar, de trazer consolidação, até levar a uma maturidade maior e formar ele líder para ele poder também discipular. Só que você começa a observar que existem pessoas que não têm esse cuidado. E de uma forma imatura, a gente até condena, vamos dizer assim, poxa, brincadeira, aquele dali ele não tem perfil de pastor, mas porque de fato Deus ele separou alguns para um ofício, e outro, e outro, e outro. E só porque aquela pessoa é líder, automaticamente nos foi ensinado, na verdade, né, nos foi passado que esse líder precisa ser pastor. Como você É. vê isso para você? Como que você enxerga isso dentro da Igreja Não Temerei? Como você enxerga isso para a sua própria vida? Assim, eu peguei até um pedacinho também da live com a mestra, falando sobre as hierarquias, né? Porque para ser pastor tem que passar pelo diaconato e vai subindo. E a Bíblia não diz isso, né? Falando sobre Sim, os cinco serviços ministeriais que Deus separou. Eu tenho até. Eu queria ler um texto aqui. Deixa eu pode ver. ler.
Fica lá em 1 Coríntios 12, 4. Porque a gente tem que diferenciar a operação de Deus dos 5 dons, né? Então, Sim, sim. 12, 5 diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, Sim. a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é otorgada a fé e outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. Entendeu? A gente tem que aprender a separar isso. Os cinco serviços, né? Os 5 dons ministeriais das operações de Deus. Entendeu? Falando sobre Sim. liderança, o pastor, a gente tem essa visão, né, que já carrega a igreja brasileira há muito tempo, que o pastor tem que ser o maioral, tem que ser o líder, é o cabeça, ele que manda em tudo. E não é isso que a Bíblia nos orienta, né? Existe o chamado de governo, que chama dos presbíteros, bispos, isso aí já é cargo ou função, né? Que faz parte da operação dos dons, né? Então a gente tem que saber Isso. diversificar isso, abrir a mente para essa diferença, né? Dos 5 dons e das operações de Deus. Porque por exemplo, eu fui, vamos dizer assim, né? Eu fui promovido direto, então, porque eu nunca fui diácono, nunca fui outra coisa a não ser pastor. Eu era músico, fui líder de adoração há muito tempo, desde a minha conversão, sempre trabalhei com louvor e adoração, cuidado de pessoas, e eu fui consagrado direto ao pastorado. Até eu mesmo fiquei. Um dia eu me parei pensando, falei, nossa, eu não fui nada. Mas eu exerci todas as coisas, eu passei por todas as áreas da igreja sem ter derramado óleo na minha cabeça, mas eu sempre trabalhei em todas as áreas, entendeu? Então, nós temos mais 2 pastores lá com a gente. Até um abraço para o pastor Anselmo aqui, pastor Elisângelo, que estão aí na live também, que começaram a igreja lá com a gente. E a gente deixa claro, aqui não existe o pastor Bruno e o pastor André está em cima, e o pastor Anselmo e o pastor Elisângelo está embaixo. Não, nós somos pastores da igreja. Vocês têm liberdade para conversar com qualquer um de nós, pedir conselho a qualquer um de nós. Porque os 4 são pastores, entendeu? Não tem essa hierarquia, o pastor está lá em cima, inacessível, né? O pastor é aquela figura inacessível, que Sim, está lá, que ninguém sim. pode chegar perto. No dia do batismo, eu tive uma experiência muito interessante, que quando acabou o batismo, nós sentamos, né, na mesa, assim, começamos a conversar. E tem um jovem que estava recente na igreja, né? No meio da conversa, ele parou e falou assim, nossa, eu nunca tive esse acesso aos meus pastores antigos. Pô, para mim, estar aqui conversando com vocês é uma coisa natural. Tá conversando, ele. Estou conversando com os meus pastores aqui naturalmente. Eu nunca tive esse acesso, entendeu? E hoje o pastor acha que está num nível acima que ele não pode tá perto da ovelha. Não. Acabou o culto, o cara se enfia dentro do gabinete e não fala com ninguém. Entendeu? Sim, sim. Isso é bem notório e acontece mesmo de fato, né? Nós vemos isso acontecendo muitas vezes. Mas essa questão eu tomo muito cuidado. Por isso que às vezes eu fico pensando no que eu vou falar, porque a gente tá num vídeo que vai ficar salvo, então eu fico prestando atenção nas coisas que eu vou falar antes. Mas eu sempre converso que nós somos bem adultos para poder compreender que aqui é o pensamento Sim, exposto, sim. no caso do Luciano e do Bruno, né? Mas mesmo assim as pessoas às vezes se incomodam. Mas assim, esse costume que foi imposto para gente, que eu não tenho nada contra Não, isso. não, eu tô Cada falando a minha posição, não tô criticando ninguém, isso, não, cada, pelo amor cada de Deus. denominação, cada denominação acaba criando mesmo sua forma de trabalho.
mas assim, por exemplo, no altar da igreja, um monte de cadeiras, aí aquelas cadeiras ali sentam fulano, Isso. senta fulano, tem uma cadeira maior em que as costas é bem É. grande, Tem ali o braço, né? pastor que senta Isso. exclusivamente. E ali tá, eu já participei já de igreja que não, você não pode subir aqui nesse lugar, esse lugar é exclusivo do pastor, você não pode sentar nessa poltrona, que essa poltrona tem a unção pastoral da casa, e você não tem esse. Assim, umas coisas que você fica observando que elas são muito humanas e elas fogem do ofício que Deus separou. Quando nós somos para ensino e para o crescimento dos santos, ou seja, quando nós estamos ali para poder proporcionar o crescimento da igreja através da organização, dentro dos 5 ministérios, onde cada um é um braço que auxilia para que toda a comunidade ali reunida venha crescer e venha Sim, ter sim. ensino e venha ser ensinada, discipulada, treinada para crescimento e assim crescendo cada vez mais, você vê que há uma separação onde o pastorado, na maioria das vezes, em alguns locais, na maioria dos locais, ele é colocado como o maioral, o principal, aquele que manda, as ordens são somente executadas por ele. E você vê que a palavra de Deus ela não nos mostra de forma concreta essa ideia. É uma ideia de hierarquia, de comando completamente humana, né? Lá na CREIO, por exemplo, todo mundo sabe que eu não gosto de sentar lá em cima, né? Nosso lugar é junto com o povo, junto com todo mundo. E as pessoas, às vezes, elas, quando. Porque nós temos na CREIO pessoas que se converteram na CREIO, ou Pessoas que. pessoas que vieram para Jesus porque estavam longe na CREIO, mas nós temos pessoas cristãs que fizeram migração. Uhum. E aí eu sempre levo para o gabinete. É engraçado, essa semana eu fiz alguns gabinetes de pessoas novas e as pessoas se espantam quando a secretária liga para poder falar. Olha, o pastor quer fazer um gabinete com você. E a pessoa logo pensa: nossa, o pastor vai fazer um gabinete comigo, então eu vou entrar lá dentro. Será que eu fiz alguma coisa Fiz errada? alguma Será coisa que eu vou errada. apanhar? E não, é É um uma bate-papo. conversa. A gente está no culto, não tem tempo, acaba o culto, atende fulano, ciclano e sai correndo porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que organizar alguma coisa e é só um tempo extra separado para sentar ali junto, tomar um café e conversar um pouco. Porque as pessoas têm esse medo Isso. que eu falei em alguma live, eu não lembro. Agora, eu já tô tão perdido que eu não sei qual é o número da live que a gente faz. Mas uma das lives lá no início, quando a gente estava conversando sobre isso, eu falei a respeito disso, né? Que o amor, ele jamais acaba. Assim a Bíblia Sim. nos ensina. E o amor, ele produz respeito. O amor produz respeito. E como o amor, ele jamais acaba, o respeito é algo contínuo. Sim. Eu te respeito e ponto final. Eu sei quem você é, eu te respeito, ponto final. Agora, a opressão, ela produz medo. E o medo, ele não é igual ao amor. É. Então, às vezes você pensa que você impõe um respeito porque a sua cadeira é diferente, impõe um respeito porque você é o pastor, tem uma porta exclusiva para você entrar e uma porta exclusiva para você sair, onde você não tem contato com o povo, porque se você se misturar muito, as pessoas passam a não te respeitar. Se você sentar junto com a rede jovem, igual eu fiz hoje para ver filme, não era nem filme evangélico, mas eles estavam a fim de Uhum. ver um filme e nós sentamos lá com eles e comemos pipoca vendo filme. É Não, importante. e não vão te respeitar, e vão te tratar mal, e não é isso. É. Quando você é tão simples ao nível de ser pastor, ao nível de estar ali ao lado para cuidar daquela pessoa, para dar àquela pessoa o suporte que ela necessita para ela conhecer o plano de salvação e alcançar o céu através de Jesus, as pessoas elas liberam para você o respeito que Sim. vem através do amor que jamais acaba. O ministério de Jesus, né? Jesus que é o pastor dos pastores, ele
ele trabalhava dessa forma, trabalhava em amor. Ele exortava quando tinha que exortar, sim, mas tudo em amor. E os discípulos respeitavam ele, andavam com ele, né? Por esse motivo. E o pastor não é intocável, né? Se tu não tá... Às vezes o pessoal me chama de Bruno. Ah, Bruno. Eu me incomodo de chamar. Não, meu nome é Bruno. Eu prefiro que a pessoa me chame de Bruno com respeito do que me chamar de pastor e não tá falando ali, mas não tá respeitando em nada. Entendeu? Então, a gente É, até, como o senhor falou, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, aqui que as pessoas, né, às vezes não entendem, mas é isso. Entendeu? É isso, a gente tem que aprender com Jesus mesmo. E tem muita coisa humana hoje dentro das igrejas e, assim, é muito, muito complicado. Mas eu creio que Deus vai fazer um mover para que todos reconheçam o verdadeiro pastorado, né? Que é realmente cuidar de pessoas. É estar junto mesmo. Isso que o senhor fez hoje é muito importante. Hoje a gente fala, esse dia eu falei, né, na Escola da Palavra sobre os pastores coach, né? Não é errado o cara ser coach, mas hoje eu sou pastor, sou coach, o cara tem aquela palavra ali de autoajuda e acabou, entendeu? Mas pastoreio é algo muito, muito íntimo, algo que você tem que estar ali perto mesmo, tem que ser acessível. E tem várias prerrogativas, né? Em Timóteo, tem dois textos que falam das prerrogativas para ser pastor, que é Timóteo e Tito, né? Ali Paulo ele fala as mesmas coisas, então, são 16 características para ser um pastor, né? Então a gente olha para o texto e vê e tem que se encaixar. Eu até fiz algumas anotações aqui, eu até escrevi assim, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. O pastor que não gosta de cuidar de pessoas não é pastor. Entendeu? com certeza. Primeiro livro de Pedro, deixa eu ler aqui rapidinho. Pedro 5 fala, né? Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós. Eu que sou também presbítero com eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, o rebanho não é nosso. Eu costumo falar lá na igreja que nós somos orientadores. Nós não somos ditadores de regra. O pastor não é ditador de regra. Eu não tenho que dizer para a pessoa que ela tem que pintar a casa dela de amarelo, de vermelho. Eu tenho que orientar, cuidar do rebanho de Deus. O rebanho é dele. A gente só tem essa responsabilidade de cuidar. Entendeu? Só tem essa E que responsabilidade responsabilidade, né? muito grande, né? Se você cuidar de algo, alguém te... Pastor Luciano, cara, segura isso aqui, que é meu, mas eu te dou essa responsabilidade de você cuidar. Eu vou cuidar, nós vamos cuidar melhor do que fosse algo nosso. Eu tenho meu carro, eu vou andar com meu carro sujo, mas se alguém me emprestar o carro, eu vou encher o tanque, eu vou lavar, eu vou deixar o carro brilhando para quando eu entregar o carro esteja impecável, para ele me emprestar de uma próxima vez que eu precisar. Entendeu? Quando algo não é nosso, a gente cuida melhor. E assim é com o rebanho, que é dele, não é nosso. Entendeu? Eu sempre falo É isso. isso. Eu sempre falo isso na igreja. Nós não somos ditadores de regra. Nós somos orientadores. Nós vamos orientar de acordo com a palavra. A palavra diz isso. A palavra diz isso. Vai e segue. Aí, quando a pessoa vai lá e não faz nada daquilo que você orientou, aí eu já vi acontecer. Quando volta quebrado, tá falando, eu falei que não era assim, agora quebrou a cara. Não, você vai abraçar de novo, com todo amor. Ó, falei que era assim, volta, o caminho é esse. Esse é o papel do pastor, é amar. Você está falando coisas muito, muito importantes mesmo do pastorado, né? Da, desse ofício, né? As pessoas às vezes não compreendem, né? Quando tem até um cântico, né? Que ficou muito famoso que fala sobre isso. Eu, se eu não me engano, ele é americano e foi traduzido para o português, que fala que Deus ele busca, ele cuida das 99, mas ele vai lá e busca aquela perdida, Sim, aquela sim. ovelha perdida.
E isso é muito interessante nesse ofício pastoral, né? Ele é de você ir lá, entender a dor que a ovelha está sentindo naquele momento, ou o perigo que ela passou, ou que ela está prestes a passar, e você entender e ir lá dentro daquele, daquele exato acontecimento, daquele exato problema e tratar, né? E cuidar dela, né? As falas do apóstolo Valmer é muito engraçado. Hoje eu estava até revendo um estudo que nós fizemos com ele, e ele estava falando a respeito disso, né? Quer ver identificar rapidamente um pastor? É aquele que todos os dias manda um WhatsApp perguntando: e aí, meu filho, como é que você está? E aí no outro dia manda um outro WhatsApp de novo: e aí, meu filho, como é que você está? É Aí verdade. passou o dia do primeiro culto. Tem o culto no outro dia. A ovelha, o discípulo não foi para o culto no outro dia. Meu filho, eu senti sua falta ontem no culto. E você vai, e a pessoa vai e cai e erra e se perde. Sim. E aí você vai lá de braços abertos de novo, meu filho, o que aconteceu? Volta e volta, abraça, limpa, cuida, trata, coloca de novo dentro do rebanho e segue a vida. Ah, mas se ela cair de novo, eu vou abraçá-la de novo, vou trazer de novo para junto do rebanho, vou cuidar e vou ensinar. É esse cuidado, né? Todas as vezes que eu lembro do ofício pastoral, eu lembro que esse ofício ele mostra o cuidado, Cuidado. né? É o amor barra cuidado, né? É o amar ao nível de cuidar daquela vida, como você falou aí mesmo, né? Se eu pegar um carro emprestado, o meu eu faço de qualquer forma. O meu, então, hoje tá sujo, tá todo empoeirado, tô até com vergonha de carregar alguém dentro dele. Mas se a gente pegar o de alguém, a gente vai limpar, a Vai gente cuidar. vai cuidar. E é a mesma coisa, Deus nos entrega aquela vida e a nossa função é ir lá e cuidar dela. A gente lembra de Pedro, né? Quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Então apacenta minhas ovelhas. Vê o amor que Deus tem pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Ele fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabe. Então apacenta minhas ovelhas. Entendeu? É um Tem pedido assim. uma discípula entrou aí falando aí, essa daí é fanzoca da gente. Vocês são assim, todo dia manda mensagem, se preocupa com todos os discípulos. Ah, que benção. Glória a Deus. É Pessoal, bom demais. pessoal, o pessoal reclama de uma forma positiva, né? Que a gente manda no privado, depois a gente manda em No todos os grupo. grupos. Aí, por exemplo, a liderança que nós estamos separando para o presbitério, eles estão dentro de todos os grupos, né? Uhum. Dentro do grupo geral da igreja, dentro do grupo da liderança, e cada um que está envolvido com o ministério da igreja está dentro daquele. A gente manda a mesma mensagem para todos os grupos. Aí quem participa da maioria Recebe toda. recebe a mesma mensagem, a mesma Mas é, mensagem cobrando, chamando atenção, ou então perguntando como é que tá o dia, como é que foi. Mas é assim mesmo, né? O cuidado, ele, como você mesmo falou, ele não é excessivo quando nos lembramos que a gente está cuidando de algo que é de sim, Deus, sim. né? E você falou algo que me chamou a atenção, quase agora, Bruno, a respeito o pastor ele não dita, né? O pastor ele não. Isso que você falou foi muito, muito interessante, me despertou aqui o assunto, porque um assunto legal é quando um discípulo ele não quer mais ficar junto a você no rebanho. Ele quer ir para um outro lugar. Eu estava contando um testemunho esses dias para um discípulo novo que está lá na igreja e ele é do Ministério de Louvor. E eu estava falando assim para ele, ele falou, como pode os pastores fazerem isso? E ele veio de um pequeno problema que houve. Ele já nos conhecia, já estava já apaixonado já pela Creio, pela forma que a Creio executa. E aí foi tipo
um detalhe final para ele poder, de fato, virar discípulo da Creio. E eu estava explicando para ele, o mesmo amor que eu tenho em receber um discípulo na Creio, é o mesmo amor que eu tenho que ter em dizer para ele, se ele quer ir embora, Sim, vai em paz, fique em paz, e se você algum dia perceber que deve voltar, pode voltar porque os braços estão abertos. isso. E, Porque a assim, gente não manda no é verdade. discípulo, nós não mandamos, né? Você falou engraçado, eu não posso mandar o discípulo pintar a casa de amarelo, né? A gente vê aí problemas, situações que acontecem, mas isso tudo que eu estou comentando, que eu estou, na verdade, trazendo à tona junto com as suas palavras, não é para falar mal de ninguém, não é para poder expor, Não, não. é só mostrando que existem 5 ofícios e que eles precisam caminhar juntos. E a Sim, pessoa às vezes está batendo com a cabeça que por ela ser líder ela tem que ser pastor e ela não executa o ofício pastoral direito como ele tem que ser executado, né? E eu já vi pessoas fazendo isso mesmo, dando ordens e mudando características da pessoa. A pessoa não pode ter essa característica, ela tem que mudar a característica. E eu não estou dizendo de caráter, mudar caráter não cristão para caráter cristão. Não é isso. Isso daí é o tratar mesmo do discipulador com o seu discípulo. Mas assim, do tipo, perdão, do tipo a mudar a cor de roupa, mudar a forma de se vestir, de se pentear, porque não pode ser assim, porque para você andar do meu lado, você não pode andar dessa forma, você não pode executar as coisas dessa forma, e isso é muito feio. Como eu estava falando lá no início, isso acaba produzindo, quando o líder, pastor, denominado pastor, faz isso acaba produzindo medo. sim, E aí o medo vira revolta, vira qualquer coisa, que não é amor. E como não é amor, um dia acaba. é E aí verdade. quando acaba, você vê que existem problemas, você vê que existem pessoas feridas, pessoas problemáticas, pessoas com situações ruins na vida, pessoas que vêm quebradas para o nosso ministério, para nós cuidarmos, tratarmos como pastor, porque estão com problemas na sua vida espiritual, ministerial, por pessoas que são líderes que de repente são evangelistas, né, que nós acabamos não tendo ontem o ofício evangelístico, mas é bem característico do ofício evangelístico ir lá fora e trazer a pessoa. Só que o ofício evangelístico, ele é de fato conquistar a alma e trazê-la para Jesus, mostrar Sim. o plano de salvação e trazer. Cuidar ele não sabe, É, porque não foi esse o chamado dele, o foi isso. cuidar era do pastoral. O chamado dele é de ir lá e trazer mesmo, apresentar o plano de salvação e trazer para Jesus. E às vezes com essa confusão, que às vezes é feito porque eu sou líder e eu preciso ser pastor, a pessoa não sabe do cuidar. Ela sabe trazer multidões, 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 mas da mesma forma ela traz multidões e multidões saem, 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 porque ela não tem esse ofício na vida dela. Sim. Essa chamada de Deus para pastorear é só mesmo para executar outra função. E aí acaba, na verdade, não cuidando. E descobrir, né, onde você se encaixa é um desafio muito grande, né? Porque quando a gente deixa de fluir na unção que nós fomos chamados, quando a gente tenta fluir numa unção que nós não fomos chamados, a gente deixa de fluir naquela que nós fomos chamados. Então, o desafio de você descobrir em Deus onde você se encaixa é muito grande. Porque se você, como você falou, botar um evangelista no lugar de um pastor, ele vai matar as ovelhas. Entendeu? Ele não vai fluir, porque não é a unção que ele foi chamado. Foi chamado para ir lá resgatar e deixar aqui para o pastor cuidar. Entendeu? A igreja ela precisa ser tocada pelos cinco dons. Se não tem os cinco, tem que procurar ter os cinco. Porque nós que Sim, estamos começando, por exemplo, a Não Temerei ainda não tem os cinco, a gente está começando agora. Mas graças a Deus, assim, Deus tem nos dado conexões, né? O Senhor é uma, a gente vai depois sentar para conversar, assim, tem que fluir nas cinco unções, senão a igreja é para o bem do corpo de Cristo. sim, Um crescimento equilibrado, a igreja precisa ser tocada pelos cinco dons. Eu até
Eu até achei uma imagem, não sei se vai dar para vocês verem aí, até imprimi aqui lá no trabalho hoje. Depois eu vou colocar aí É, nos stories para é quem está porque, assistindo. aparece de trás para frente por conta da É, câmera frontal. não vai dar para mostrar, mas depois eu vou colocar essa imagem, que aqui é como se fosse uma construção, né? Deixa eu ver, tentar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, peraí. Oi. Deixa eu tentar elucidar aqui. Cadê? Deixa eu tentar me achar. Mas eu vou É ler aqui, porque ó. O pra gente. evangelista Lê aí pra é uma gente. construção. O evangelista, ele vai buscar as pedras. O apostólico, ele ensina aos construtores a ler a planta. O profético encoraja e ajusta os construtores. O pastor, ele encaixa as pedras. E o mestre, ele trabalha, ele lapida as pedras, né? Depois eu vou botar essa imagem Uau! para quem quiser. Põe sim. Vou botar, eu achei super interessante Põe que essa a gente imagem. divulga também. Muito legal, muito legal. Pelo que você falou, já deu para poder ter uma noção aí que é legal aí a junção que fizeram da ilustração com os 5 ofícios. É, eu ia falar uma outra coisa para você também a respeito disso, que é muito importante, o que acontece? Igual lá na Creio, né? Na Creio nós temos, não sei se vocês, se todos que estão online hoje, porque cada vez que eu trago um convidado, entra o grupo daquele convidado online, né? E eu esqueço de me apresentar. Eu sou pastor da Igreja Apostólica Creio, aqui em Campo Grande, no bairro Vila Nova. Nós temos 1 ano e meio, mais ou menos, de existência. E hoje nós estamos separando para o estudo a liderança, capacitando para que a gente entenda qual dos 5 ofícios elas vão trabalhar, vão viver. E a gente começa já observando os pontos interessantes de cada uma delas dentro do discipulado. Né? Hoje eu já dei discípulos para que... Ainda não foi dado, nós estamos planejando no domingo que vai ser dado para que a gente veja como que eles fluem dentro daquele discipulado junto com seus discípulos, para poder enxergar isso, para que haja dentro da igreja, como você falou, a operação dos 5 ofícios, para que haja um completo ensino da igreja e instrução para que a igreja caminhe dentro daquilo que Deus quer. E é super legal quando você começa uma igreja quebrando esses paradigmas que são naturais, que estão ao seu redor. Existe uma complicação porque às vezes as pessoas quando elas entram, elas estão acostumadas, porque na verdade tudo isso as pessoas não gostam às vezes de ouvir, mas na verdade tudo isso é costume do catolicismo romano que veio e que acabou invadindo o evangelho, e dentro das igrejas protestantes acabaram se confundindo algumas funções e esses dons, como você leu lá em Coríntios, né? O dom do Espírito para tratamento pessoal, o dom para serviço, e isso acaba fazendo uma transferência de informação entre uma coisa e a outra, e as pessoas acabam se confundindo. Então, às vezes, umas vêm perguntar para a gente, pastor, mas é porque aqui na igreja, lá na igreja, por exemplo, nós não chamamos ninguém de diácono, né? Todos são voluntários, então nós temos muitos voluntários na igreja, cada um trabalhando dentro da sua função. Esses voluntários, eles, desde o início, eu ensino eles a se apresentarem a mim como voluntários para que eu entenda qual é o chamado deles, né? Se eles vão ser um chamado de serviço para o ofício ou auxiliando o ofício. Então, tudo isso a gente fica observando. Então, lá nós não chamamos diácono tal, presbítero, evangelista. Ah, pastor, mas como é que vai ser? Missionário? Você vai fazer missão? Então, você vai ser dentro do ofício evangelístico, fazendo missão em algum lugar, localidade, bairro, país, estado.
Você é diácono? Tá, então você é voluntário, então não se preocupe. Ah, mas não tem obreiro? Todo mundo tem que ser obreiro, obreiro aprovado, segundo a palavra. Isso, É, isso. então, assim, você tem que desconstruir uma coisa que é tão É, natural, que é tão normal, que está na Bíblia, mas que foi introduzido para gente como escalonamento isso. de poderes. Entendeu? Um escalonamento de poderes. A pessoa foi ensinada, foi instruída. Uma vez eu ouvi de um pastor que ele falou assim: eu não consigo entender por que essas igrejas têm muitos pastores. Isso, na verdade, torna. Como é que foi usado na época para mim? Eu não lembro a palavra, mas ele usou esse pastor ele usou a informação de que isso tornaria inútil o papel do pastor. Para que ter tanto pastor? Isso vai tornar inútil o papel do pastor. Tem que ter somente um pastor. E todos têm que olhar para ele. Foi assim mesmo ensinado para mim, tá? Mais uma vez eu vou repetir, eu não estou falando mal de nenhum tipo de cultura cristã que existe na nossa nação, mas eu estou só explicando dentro da visão que a Creio tem, que o pastor Luciano tem, e por isso eu estou expondo. Mas assim, ele chegou a falar na época assim: eu preciso estar no altar para que toda a igreja me enxergue lá em cima e consiga ter desejo de almejar crescer. Calma aí, pensei comigo, né? Mas é pirâmide isso? Pirâmide gospel. É pirâmide? Eu ajudo você que está lá embaixo para você subir, para você subir, para você subir. E a própria palavra nos ensina, né, que quem quer estar grande, que seja pequeno, né? Sim, sim. Quem quer ser líder, que sirva, porque o próprio Jesus ele veio para servir, não para ser servido. É verdade. E isso confunde muito a cabeça das pessoas, né? Ministério é serviço e não ser visto. Tem essa diferença. Isso, serviço e não ser visto. Lá na igreja eu costumo falar, Bruno, por exemplo, assim, é claro, isso é muito ilustrativo e graças a Deus o povo da Creio entende isso. Mas eu não tenho problema nenhum em pegar a vassoura e varrer o templo, por exemplo. Não tem problema. E eu faço isso. Se estiver lá, eu faço. Ainda mais que eu vou na igreja praticamente todos os dias. Então não tem problema nenhum, eu vou lá e não. Existe uma escala para as Sim, pessoas, sim. para os voluntários auxiliarem nesse serviço, porque a gente precisa entender para as pessoas que quanto mais líder você quanto mais líder você mais responsabilidade você tem, então existem detalhes que você não pode fazer sozinho. Verdade. Passo um. E passo dois, eu nunca vou ensinar aquele voluntário a ter uma responsabilidade ministerial se eu não conceder a ele. Então, o servir através do exemplo é o que eu ensino para eles, né? Então, eu dou o exemplo para que eles aprendam com o meu exemplo a servir. Então, não tem Sim, problema nenhum com relação a isso. Então, eu também não quero que nenhum deles tenha nenhum tipo de problema em querer somente mexer no microfone, em querer somente tocar um instrumento, em querer somente ministrar a palavra, seja ensinando, ou seja em um culto mesmo, em uma ministração de pregação, porque isso tudo não me leva para o céu e nem me joga no sim, sim. inferno. Esse é o meu momento, é o meu espaço dentro do período igreja, enquanto Jesus não vem nos buscar para nos levar para o céu, de estar servindo ao Senhor ali. Então todos nós somos servos. Sim. Todos Estamos são. ali para servir de alguma forma. Assim, muitas pessoas têm essa. Ah, porque o pastor ele não pode. Assim, eu aprendi muita coisa nessa minha caminhada cristã. Eu até converso com a pastora André aqui em casa. A gente conversa muito sobre ministério, sobre igreja. E eu falo que eu aprendi muita coisa, mas eu aprendi muita coisa errada. E hoje eu não faço nada daquilo que eu aprendi errado. Não que eu não vá errar. Não estou aqui me colocando
ó, eu não vou errar. Sim, eu vou cometer minhas falhas como ser humano, mas eu não vou, sabe, ferir pessoas como eu fui ferido. Porque eu já provei daquilo, eu sei que é ruim, então eu não vou fazer com a ovelha aquilo que fizeram comigo. E várias outras atitudes erradas que eu fui experimentando ao longo da caminhada deve ter uns 20 anos, ou menos, 17 a 20 anos. Eu comecei com 17 anos, então eu não vou fazer aquela coisa que eu já provei que é ruim, entendeu? Então, essa mística de que o pastor é intocável, ela tem que ser realmente quebrada mesmo. Você falou dessa hierarquia, essa raiz, né, católica que, que, o, que o evangelismo ele trouxe, né, para os dias de hoje, dessa hierarquia. Engraçado que quando eu fui ser consagrado ao ministério pastoral, tinha um evangelista que estava tipo que na fila, né? E eu passei à frente dele, ele ficou louco. Falou, não, ele não pode, porque vai passar à minha frente. Foi uma confusão. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tudo bem, você quer vir para a fila? Eu não estou preocupado com isso, eu estou aqui para servir a Deus, sabe? Foi uma coisa muito... E ele ficou assim, louco mesmo, querendo brigar, falando com o pastor. Eu até ouvi quando ele ligou para o pastor que me consagrou, falando, ele não pode ser porque eu sou evangelista. Meu Então Deus. foi assim, eu falei, meu Deus, sabe? Eu falei, você está cumprindo... Teve uma vez que ele não aguentou e veio falar para mim, eu falei, você está cumprindo o seu papel de evangelismo? Ah, não, eu falei, então cumpre o seu papel de evangelista. Não se preocupa comigo não, entendeu? Estou aqui para servir. E é isso, sabe? Para quebrar isso, às vezes a gente entra, a gente tem praticamente a mesma visão, né? Existem várias igrejas que Deus deu um direcionamento. A missão da igreja de pregar o evangelho é universal, mas Deus levantou alguns homens com uma visão para alcançar um certo povo, tem uma diferença, né? Nós, pelo que a gente está conversando aqui, a gente nunca conversou pessoalmente sobre a visão das nossas igrejas, mas é bem parecida. Só que a gente vai fazer coisas que vocês não vão fazer e vocês vão fazer coisas que a gente não vai fazer, entendeu? E não é por isso que a gente deixa de ser reino de Deus. É tudo em prol do reino. É o que as pessoas hoje, pastores, a liderança, ela não entende que quando ela investe uma vida, ela está investindo no reino de Deus. Ela não está investindo num funcionário da igreja. Ela está investindo no reino de Deus. Verdade. Voltando um pouquinho que o senhor tinha falado com relação a liberar pessoas quando chega o tempo dela sair. Então a gente tem que ter maturidade para isso. A pessoa vai, ó, sentir de Deus de estar no outro local. E a gente liberar e continuar amando essa pessoa, continuar tendo admiração por ela, por tudo que ela representou até o momento. E depois, se retornar, vai ser bem recebida também. Então, a gente tem que mudar a nossa mente com relação a isso. Hoje em dia, Verdade. tem muito sido quebrado. Muita coisa tem sido quebrada. Eu louvo a Deus que tem sido quebrado. Mas muita coisa precisa ser quebrada com relação a isso. Entendeu? Até Graças a Deus. isso tem sido mudado. Quer falar? Pode falar. Uma coisa também que eu percebi, né, depois que eu fui consagrado no Ministério Pastoral, que, falando da minha idade, né, eu tenho 34 anos, tenho essa carinha de senhor, né, cheio de cabelo branco aqui, mas eu tenho 34 anos. E teve uma certa vez que eu estava conversando com um senhor já, e ele falou para mim, mas tu é muito novo para ser pastor. Até no meu trabalho mesmo, as pessoas falam, tu é pastor, cara, tu é muito novo. Pô, tu anda de tênis, calça jeans, tu é pastor. Tem aquela mística de pastor, tem que, sabe, tem que andar social. E lá na igreja, a gente, falando de doutrina, a gente não usa terno. Eu prego com camisa normal, entendeu? Isso aí, a gente não vai deixar de ser pastor, de ser crente, porque a gente está com uma vestimenta diferente, né? Então, Verdade, é um dogma, na verdade, que foi criado, né? Eu já vesti muito terno na vida e minha esposa sabe o quanto eu reclamava enquanto estava vestindo, até o momento de tirar, o alívio que era para poder tirar. Não tem problema nenhum com relação a terno e gravata. Tem uns casais lá na igreja que estão se preparando para casar e ficam me cutucando, que sabe que eu não gosto, né?
pastor, pelo amor de Deus, Então vai na usar hora do terno. casamento o senhor vai colocar terno, né? Aí eu, rapaz, faz o casamento no sítio, né? Faz na Uma coisa, praia. né, na praia. Pra que você vai fazer casamento de noite no salão, a rigor? Aquele vestido, mas caro pra caramba, não, faz, Falar em faz no casamento, lugar mais aberto. só casamento aí, ó. Tem fotógrafo, maquiador aqui, ó. Precisando, só rapidinho. Ah, é verdade, verdade. Pastora, vamos fazer um merchan, vamos fazer um merchan. Pastora Andréia, maquiadora, tem Já da dia noiva. da noiva, tem tudo lá direitinho. Aí o pastor Bruno completa, é o fotógrafo, e assim Deus vai abençoando o casamento aí de todo mundo. Assim, Mas interessante. se quiser fazer na praia, no Ah, campo, eu agradeço. bom que não vai ter que usar terno. Assim, falando do meu trabalho, né? Assim, do nosso trabalho, antes da gente estar com a igreja, né? A gente cuidou de muita pessoa no nosso trabalho, recebia nossos clientes. E engraçado que sempre Deus, assim, colocava a gente numa situação que a gente tinha que cuidar daquele casal, sabe? E a gente fica muito feliz que Deus nos usa no nosso trabalho. Os nossos clientes. Recentemente a gente teve uma experiência muito, muito legal com um casal que a gente atendeu. A André vai fazer o dia da noiva, eu vou fazer as fotos do making off deles, da noiva, né? E do noivo também. E assim, foi um mover, assim, sabe? Eles eram evangélicos. E na conversa, né, que a gente acaba descobrindo, né? E solta, a gente descobre. E Deus começa a trabalhar, sabe? E o rapaz, ele veio da Bahia sem nada. E Deus, assim, transformou. Ele não era evangélico, veio tentar a vida no Rio. E Deus moveu a vida dele, assim, de uma forma tão sobrenatural que ele vai realizar o sonho dele de fazer um casamento, já está com a casa pronta, assim, já tem tudo. Ele veio sem nada e hoje ele está com a vida estruturada aqui no Rio, depois que ele conheceu a Jesus, né? E, sabe, Deus começou a plantar um amor para aquelas vidas e acabou que a gente vai ser padrinho do casamento. Vai trabalhar, vai ser padrinho. Eu falei, meu Deus, sabe? Deus tem feito grandes coisas no nosso trabalho também, cuidando de pessoas no Amém. nosso trabalho. Porque o Amém. É isso. pastoreio ele não tá fechado nas quatro paredes, né? Sim, sim. A gente cuida de vidas, né? É até interessante também que eu cuidei de um jovem, fiquei um ano, sabe? Ele tinha a igreja dele, ele sempre me chamava, me ligava, pedia conselho, ia na casa dele orar e tal. E eu nunca ia. Depois a gente começou a igreja, eu continuei cuidando dele. Eu nunca falei para ele, vem para minha igreja. Sabe? E continuei cuidando sem intenção. Deus sabe que eu não tinha intenção nenhuma dele vir para a igreja. Aí, para nossa surpresa, ele entendeu de Deus e falou, não, eu quero ficar com vocês. E, sabe? Depois de um ano inteiro cuidando dele e ele sendo de outra denominação, né? E hoje ele está com a gente, mas... É. Nós temos também muitos testemunhos desse nível, né? De cuidado, de nós cuidarmos de pessoas e depois, de muito tempo, a pessoa aparecer e não, o senhor sempre cuidou de mim, o senhor sempre foi um grande pastorzão, a Adriana sempre cuidou de mim, sempre foi minha grande pastora e hoje nós queremos ficar aqui. E nós não fazemos, na verdade, com essa intenção, né? Não existe esse desejo, na verdade, porque isso é o ofício pastoral. Não é o desejo de que a igreja que eu lidero seja cheia. Né? Isso é até um perfil do ofício pastoral mesmo. Eu preciso que seja cuidada. Eu preciso que as pessoas sejam cuidadas. E é por isso que existe esse desejo tão grande de nós não prendermos, né? Nós não dominarmos Sim. a vida da ovelha. Porque quando nós entendemos o cuidado, nós entendemos, olha, ela veio, nós cuidamos, agora ela precisa ir, então ela vai continuar sendo cuidada. O que eu costumo dizer é o seguinte, não vem para gabinete dizer para mim que você não virá mais porque tu tá indo para o mundo. Sim. Aí eu vou ficar preocupado, eu vou entender que
eu não discipulei direito, não ensinei direito a palavra de Deus. É diferente de, olha, eu preciso ir para o lugar tal, lá está mais perto da minha casa, eu conheço o pastor de lá, eu me adequo melhor à forma dele ensinar a palavra de Deus, aí sem problema nenhum. Agora não, é porque o cuidado é tão completo que você tem esse receio de fato de que a pessoa permaneça na igreja, Sim. independente se está na Não Temerei, se está na Creio ou se está em outra igreja, mas dela permanecer em Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. É Esse é o verdade. ofício pastoral. O cuidado é esse, da pessoa tá no caminho, né? Independente de qual igreja ela estiver, você vai ter aquele cuidado, né? De procurar saber como é que ela tá, se tá trabalhando, se tá bem na outra igreja, tá sendo bem cuidada, né? Porque a gente cuida tão bem e vai para outra igreja, às vezes não é bem cuidado, e a gente fica mesmo com esse sentimento de cuidado das vidas, né? E esse é o ofício, né? Eu separei alguns textos aqui, João 10:14, diz assim: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Então você conhece, você é conhecido por elas também, né? A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, né? Então, esse ofício, esse ministério é lindo. Eu amo demais esse cuidado, né? Você é legal o que você falou agora. Você já viu um vídeo que rolou nas redes sociais de um pastor de ovelhas mesmo, Sim, ovelha sim. animal, Acho que eu lembro mais. que ele passa para as pessoas que estão lá conhecendo o rebanho para elas chamarem. Ele ensina qual é a forma de chamar, perdão, qual é o som que tem que ser emitido para chamar e pede para cada um fazer. E eles fazem, eles chamam. Perdão, eu comi muita pipoca lá com o Tranquilo, Jonathan. né? E aí ele chama, cada um chama da forma que ele ensinou. A ovelha não tá nem aí, tá lá pastando ainda no rebanho. Quando o pastor dela mesmo, ele começa a emitir o mesmo som que os convidados estavam emitindo, na hora Ela vem. elas vêm correndo, param todas em frente a ele, tipo, me chamou, eu quero saber o que é para eu fazer agora. E aí ele vai dando as ordens para elas irem andando, não sei, não lembro agora se iam para o lugar de descanso delas, mas ele ia dando a ordem, ele ia para a direita, elas iam todas atrás dele para a direita, ele ia para a esquerda, elas iam todas atrás dele para a esquerda, porque é de fato que esse texto fala, né? O bom pastor conhece suas ovelhas e a sua ovelha conhece a voz do seu pastor. Isso é demais, é impressionante, né? A Bíblia ela nos relata esses textos mediante a cultura da época e você vê como de fato bate e é pura verdade, né? É verdade, é verdade. É algo atemporal, né? Foi escrito há tanto tempo, mas que hoje nos traz essa realidade, essa verdade, né? Que rege a nossa vida, né? Que rege o nosso ministério. E é muito importante a gente estar firmado na palavra. Eu costumo falar lá na igreja que a gente não tem que inventar algo novo, porque o evangelho já existe. A gente não tem Verdade. que inventar, a gente só tem que seguir. Claro, hoje nós vivemos um tempo diferente, às vezes a gente usa, né, a tecnologia ao nosso favor, mas não é algo que a gente vai. A gente não inventou a roda já existia, então é algo que a gente tem que viver Verdade. e adaptar de acordo com o povo que a gente está cuidando e seguir. É algo tão fácil, né? Não é algo complicado, mas que as pessoas às vezes complicam as coisas de uma forma assim que às vezes não dá nem para entender, né? Mas eu louvo a Deus que Deus tem levantado homens como o senhor aí, tem feito diferença mesmo nessa geração aí, tem levantado essa voz profética aí para resgatar o verdadeiro evangelho, né? Porque, assim, esse dia eu fiquei tão triste que eu recebi tantos relatórios negativos, sabe, de pastores que eu nem conheço, mas é só da pessoa falar, não, porque fez isso, fez aquilo, eu fiquei apavorado, falei, meu Deus. E a minha oração é assim, eu não deixe que eu venha me perder, sabe? Não deixe que eu venha ferir as tuas ovelhas, né? Como nós lemos aqui,
A ovelha é dele, o rebanho é dele. Nós somos apenas responsáveis por cuidar, né? Então, que a gente possa cuidar bem daquilo que o Senhor nos deu essa responsabilidade, né? Tanto no pastoreio como em todos os outros dons, né, que a gente o senhor vem falado aqui. Hoje a gente está falando especificamente do serviço pastoral, mas que foi falado dos outros ministérios. O chamado nos cinco dons, que eu até anotei aqui, é uma responsabilidade de corresponder a algo que Jesus confiou. Então, uma responsabilidade muito grande da gente cuidar e corresponder a algo que ele nos confiou. E se ele nos Verdade. confiou, ele confia que nós podemos fazer de uma forma de excelência, né? Amém, amém. É verdade, verdade. Meu amigo, já estamos chegando aqui no final desse nosso espaço. Passou rápido, né? Todo dia passa rápido. Ainda mais que eu falo muito. Às vezes eu tenho que deixar o convidado falar, porque senão eu acabo falando demais. Mas foi um prazer estar aqui com você em live. Foi um prazer. Vocês falam... Todo mundo quer falando que é um prazer estar comigo, que tá... Vocês estão me lisonjeando muito. Eu tô até ficando... me sentindo... Mas é verdade. me sentindo importante. Não, é Mas o verdade. prazer é meu. Prazer é meu. Assim, como eu falei, eu recebi muito... Não sei se é um preconceito, não sei. Vou falar como preconceito. De ser novo, de estar começando, entendeu? Mas, assim, quando a gente é chamado, ninguém conhece Davi quando ele foi escolhido, ninguém viu o que ele estava vivendo lá, cuidando das ovelhas. Ninguém viu, só viu quando ele, né, foi escolhido ali, estava lá de trás das malhadas. Então, é muito fácil a gente chegar para alguém, chegou agora, já quer sentar na janela, como dizem, né? Mas ninguém sabe que a pessoa passou, o processo que ela Pra passou chegar... até chegar e Deus cumprir, né, aquilo que a pessoa foi chamada. E é muito fácil a gente apontar. E eu recebi muito, muito isso, por ser novo, mas eu não estou preocupado com isso. Mas eu fico muito, assim, feliz, né, por esse espaço que o senhor deu aqui. A gente está falando sobre esse ministério que é tão lindo, mesmo com pouco tempo. A Igreja Não Temerei tem 3 meses, né, de existência, mas que Deus já tem nos ensinado tanta coisa nesse pouco tempo. Deus tem feito, sabe, tantas coisas especiais, assim. Eu fico muito grato a Deus e foi um prazerzão mesmo, é verdade. É um grande prazer estar aqui com você. Espero que tenha outras oportunidades também. Terão sim. Terão outras oportunidades. A gente está planejando aqui, anotando aqui os próximos assuntos que nós vamos tratar nas próximas semanas. Tem gente aí muito boa vindo aí que eu vou... Na verdade, eu vou dar espaço para que eu esteja próximo a eles. Os convidados de honra que Deus tem levantado aí, pessoas que eu admiro, na verdade. Uhum. E que Deus tem levantado. Eu estou combinando, a gente está vendo data, horário, pessoas que têm agenda lotadona, então abrindo espaço aí para conversar comigo. Glória a Deus. E Deus tem feito, na verdade, Deus tem feito grandes coisas, né? Através da minha disponibilidade. Eu morro de vergonha de falar em público. Toda live eu falo isso, que eu morro de vergonha de falar em público. Se subir muita gente aqui, entrando aqui, eu fico agitado, porque eu vejo que tem muita gente vendo as imagens. Eu também tinha, mas... tô me lapidando ainda, tinha muita dificuldade também de falar. É engraçado, o pastor André não, já sempre foi mais pra frente, gosta muito de falar, e eu sempre... Foi engraçado, uma das primeiras vezes que eu preguei, que eu tô acostumado a ministrar louvor, então a música, né, ela já te ajuda, tá com o violão ali. A primeira vez que eu preguei, eu fiquei travado, assim, não tava fluindo. Aí eu comecei a cantar uma canção, e depois dessa canção, fluiu, sabe? Aí até uma pastora na época falou: nossa, você só fluiu depois que você ministrou uma canção. Eu falei: não tem jeito, é a raiz mesmo. E hoje, assim, eu falo que eu entendo que Deus, né, derramou algo, porque, assim, eu
tô diferente pregando, sabe? Deus tem me dado sabedoria, uma autoridade para falar. E hoje é engraçado que a pastora André até comprou um relógio para botar em cima do púlpito para me controlar um pouquinho. Se você Ela vê para quem não falava muito, agora está até passando do horário. Eu falei, calma, é assim mesmo. Se você vê os vídeos lá no YouTube da igreja, da minha igreja, você vai rir, porque eu tenho uma maneira muito brincalhona de ministrar a palavra, né? Então, aos domingos na igreja é sempre muito animado, né? É um culto de celebração, então eu levo a mensagem da forma mais espontânea que existe. Eu não gosto na verdade, de enfeitar o pavão, como você falou. Eu não preciso de inventar a roda, ela já foi inventada. Então a Bíblia já está aqui, já está escrito. E, na verdade, eu só quebro paradigmas de coisas que as pessoas às vezes leem ou às vezes nem leram, né? Alguém que leu, contou da forma que ela achou que estava certa e faz uma salada de fruta muito grande. E eu venho quebrando alguns paradigmas e na maioria das imagens dos vídeos você vai ver eu brincando que a pastora fez uma plaquinha para poder mostrar que falta só 10 minutos para acabar o culto, falta 5 minutos para acabar o culto. E eu preciso finalizar a mensagem. Existe Eu falei isso numa das primeiras lives. Eu fiz uma live com o Dr. Alex, um amigo de muitos anos, na verdade um grande nome dentro da ciência, né? Ele é psicólogo, psicanalista, pastor, autor de livros, o cara é conhecido pra caramba. E ele me concedeu uma live, e eu tava, foi na live dele, se eu não me engano, que eu tava falando sobre isso. Hoje, a pessoa ela só fica presa até 30 minutos de uma ministração. E eu tenho tentado diminuir esse tempo, para tu ver, né? A situação hoje, né? A gente demorou para chegar a falar e quando começa a falar, porque tanto você quanto eu, nós viemos de uma junção no casamento ministerial de pessoas que falam muito, né? Pastor André fala muito, pastor Adriano fala muito, estão acostumados com isso. Então, na verdade, eu era sempre o suporte dela, do ministério dela, e aí Deus traz uma nova realidade, e aí você precisa oferecer alimento, né, para a sua igreja, para a igreja que Deus confiou, e aí você se vê assim, poxa, agora eu preciso me desenvolver nessas áreas onde antigamente eu só dava suporte. E aí eu agora tenho que aprender a diminuir a ministração para 30 minutos, na verdade é entre 20 a 30 minutos, em que o cérebro consegue permanecer fiel ao que ele começou a ouvir, sem começar a trazer distorções. E a neurolinguística tem entrado dentro da igreja de uma forma muito agradável e peculiar, nos ensinando essas informações, né? De não ficar mais horas ministrando para que a pessoa entenda, mas trazer algo bem tranquilo e bem dinâmico para que as pessoas entendam em poucos minutos, não por muito falar, mas o falar o correto e aquilo que Deus está mandando, e fazer com que as pessoas entendam e que as pessoas fluam dentro daquilo que você ministrou. Isso é outro desafio pastoral. Sim, sim. A mensagem precisa ser... A pessoa precisa alcançar, né, aquilo que está sendo falado. Então, não é de muito falar que vai ser entendido. E a gente vai equilibrando isso, vai aprendendo. Existem momentos, né, que Deus vai agir, vai ter... Como o senhor estava falando sobre o culto de quarta, né, que teve um mover profético. Isso aí é normal, né? Assim, porque o Espírito Santo ele age de várias formas, né? Então ele às vezes vai nos surpreender de uma forma diferente, mas a gente vai se adaptando com o passar do tempo. É verdade, é verdade. E com relação a essa idade, meu amigo, não se preocupe com relação a isso. Deus, na verdade, ele não precisa de alguém para fazer o que ele quer. Na verdade, ele nos conduz dentro daquilo que ele já planejou. Então, não tem idade. Eu tenho meus 41. Parece não. E não importa se você tem 30. Não importa se você tem 30 e alguns. Tá bom, meu amigo? Foi um prazer estar com você. Prazer. Vamos finalizar aí essa live com muito carinho, porque Deus
mais uma vez falou aqui conosco. Deus Amém. trabalhou, foi uma bênção estar aí com você, compartilhando sobre a Não Temerei, compartilhando sobre esse ofício pastoral que Deus ele colocou na sua vida, na vida da sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai completar a cada dia a boa obra que Ele começou a realizar na vida de vocês. Eu agradeço por essa oportunidade de ter disponibilizado um tempinho aí seu. Nós temos a vida muito corrida, mas a gente acredita que esse tempo aí que nós disponibilizamos, já passamos de 1 hora aí juntos, batendo papo, Deus ele também tocou na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Essa live ela vai ficar gravada, eu deixo ela gravada aqui na série que nós criamos, né? Mentoria para a Liderança. Então, depois as pessoas vão estar vendo essas imagens. Se tiver alguma dúvida, entra no meu direct, pode me perguntar. Tenho certeza que você entrar no direct do Pastor Bruno, Sim, sim. ele também vai estar te explicando, esclarecendo alguns pontos que de repente você que está ouvindo agora gravada essa imagem possa ter dúvidas. E também vai para o YouTube da igreja. O YouTube da igreja é fácil achar, Igreja Apostólica Creio, vai estar lá essas imagens lá gravadas para que outras pessoas consigam também aprender um pouco mais sobre esse ofício pastoral. Amém. Amém, meu amigo? Amém. Muito obrigado, tá? Deus abençoe aí teu ministério, pastor Adriano. Um grande abraço para você, toda a família Creio, tá? Foi um prazerzão estar com vocês aqui. E eu agradeço mais uma vez esse espaço aí. Deus venha completar a boa obra aí também na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá bom? Deus abençoe. Deus Fique com abençoe. Deus. Shalom, Um abraço. shalom. Paz. Um abraço.